Boa tarde, a paz de Jesus. Que o Senhor Jesus esteja nessa tarde, né, presente em tudo que nós vamos fazer, que nós vamos pensar em fazer. E assim nós seremos felizes, né? Quando nós confiamos, o Senhor, como é que eu quero dizer? Ele se propõe a fazer tudo segundo a vontade dele, né? Então assim, nós pedimos ao Senhor que Ele nos dê nessa tarde uma palavra, né? Que venha não chegar só ao nosso coração, mas também que a gente depois ponha em prática, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de hoje, né? Já vou iniciando assim, pedindo que não for inscrito, que se inscreva, né? Dê o seu like, aperte no sininho, né? Porque todas as vezes que eu gravar vídeo, vocês já automaticamente o YouTube já manda para vocês notificação, viu? É muito importante, tá bom? Então vamos lá começar. Aqui tá a Bíblia, vocês são acostumados a ver ela, né? Eu ganhei ela faz pouco tempo, então é ela que eu começo, como é que diz, o meu dia, né? A me alimentar da palavra e é ela que nos dá, na verdade, a melhor resposta, né? Que a gente tem que praticar, vamos dizer assim. A gente quer uma resposta, a gente quer fazer algo e a gente diz como é que eu vou começar? Ou diz, será que eu falasse com fulano ele me dava a resposta certa? Mas isso é motivo de não ter preocupação, né? Quando nós tem uma Bíblia em casa, a gente tem o próprio Senhor. E Ele assim nos dá a resposta que nós precisamos, né? Às vezes não é nem como a gente queira, mas como assim o Senhor deseja falar conosco, né? Eu li um pouco hoje, né? Meditei também. Sou muito de meditar. E eu só vou compartilhar com vocês um pouquinho que Deus, né, me falou. Mas, como eu digo, eu sempre deixo aí, né, os capítulos, versículos, para a pessoa estar meditando, para ver se realmente se chegou no seu coração, assim como chegou no meu, né? Às vezes nem chega, é diferente, claro, cada quem tem um modo de pensar, cada quem recebe a palavra do Senhor conforme o seu coração está aberto para aquela resposta, né? Eu digo que a gente vai para a igreja e você fala assim, meu Senhor, eu quero que tu fale comigo. Você chega na igreja e ali é falado tudo que tem que falar naquele dia. E você sai de lá sem entender nada. E você diz, mas Senhor, tu não falou comigo? Mas ele falou, né? Com certeza ele falou e muito. Só que você não prestou atenção. Você foi lá buscar o que você queria ouvir. Mas você não queria... você queria ouvir do seu jeito, mas o Senhor falou de outra maneira. Mas com certeza, cada dia que a gente vai buscar a palavra, ela nunca vai sair vazia, né? Porque todas as vezes que a gente for buscar, procurar a palavra de Deus, se for na igreja, se for através de um irmão, né? Ou mesmo da Bíblia, ela fala, de alguma forma, ela fala. Então, assim, a gente que tem que procurar abrir mais o ouvido, né? Para poder estar entendendo, não que você queira ouvir, mas sim
o que vem da parte do Senhor, né? Eu espero que você esteja bem, que Deus abençoe, né, esse nosso dia, que Deus nos proteja, que nós seja visitado pelo Senhor Jesus em nossa casa, em nossa família, né, que Ele também venha visitar os hospitais, né, as UTIs, aquelas pessoas que estão hoje, né, vamos dizer assim, no seu último dia, né, que é o dia ou na hora a hora do agonizante, né, pessoas que estão falecendo, que estão partindo, que o Senhor possa visitar, né, e também para aqueles enfermos que estão, né, ali sem uma esperança de vida, que o Senhor vai fazer um milagre conforme a vontade dEle, e que Deus possa estar aí, né, nos abençoando, e que a gente possa estar sempre ouvindo os nossos ouvidos para ouvir mais o que o Senhor tem a nos dizer, né? Porque o Senhor fala conosco toda hora, todo momento. Basta a gente parar para olhar o sol nascer, né? Um pássaro cantar, uma flor. Tudo isso é motivo de a gente ver o Senhor, de certa forma, né? E ver os sinais dele. Os sinais dele é assim, né? Todo momento ele está ali pronto para estar nos dando sinal, né? Que ele existe, que ele está ali, que ele está no comando, que a gente nunca está sozinha, que ele está do nosso lado. E às vezes a gente acha que está sozinha, acha que não tem mais jeito, né? Acha que ali é o fim. Mas o Senhor, Ele está sempre do nosso lado e cuidando de nós da melhor maneira possível, né? Porque Ele é quem sabe cuidar de nós de verdade, né? Então, que possamos estar assim, acolhendo a palavra do Senhor para ver o que realmente Ele quer nos falar, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, depois eu passo o versículo para você estar meditando na casa de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Marliette, né? Eu falo daqui da cidade de Campo Formoso, na Bahia. E espero que esses meus vídeos, né? É só levando a palavra do Senhor. Às vezes eu gravo mais só lendo a Bíblia. Que chegue a lugares, né? E a pessoas que realmente necessitem, porque eu estou aqui pelo um pedido e um chamado do Senhor na minha vida, né? Onde Ele me chamou para levar a palavra dele, espalhar o Evangelho, né? Então, como eu já faço isso na igreja, né, com os meus irmãos daqui de Campo Formoso e também das comunidades, né, que são do interior, né? Então, eu resolvi levar a pessoas mais longe, ou lugar mais longe, que foi através do YouTube, né? Onde é uma plataforma onde dá a oportunidade de você estar falando para mais pessoas, né? E aqui estou eu, né? Com a cara e com pouca coragem, né? Mas assim mesmo, a gente vem sem coragem e tudo, né? Porque Deus disse, seja forte e corajoso, né? Eu estou contigo até o fim dos tempos, né? Os confins da terra, né? Que Ele diz. Então o Senhor diz, vai, não tenha medo, seja corajoso, seja forte, né? E Ele diz que está com a gente, né? A todo momento. Então é isso que a gente tem que ter, né? Em mente. Então eu estou aqui hoje através do YouTube levando essa palavra, o pouco que eu sei, né? A gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe nada, né? Então cada dia é um aprendizado, né? E eu comecei a levar a palavra de Deus, estou dizendo a vocês, com a cara e com a coragem, né? Porque eu leio o básico da onde eu ando, mas quando o Senhor me chamou,
Eu disse, eu vou com pouco mesmo, né? Mas sabemos que o Senhor, Ele é quem nos capacita, né? É quem nos capacita. E a palavra dele é uma semente que ela é lançada e ela cai aonde com certeza a terra está preparada, né? Assim, pode cair na terra que não está preparada. Eu quero falar em relação aos frutos, né? Que é a palavra do Senhor, não é uma coisa inventada, nem montada, nem ensaiada, né? É o próprio Senhor falando conosco. Então eu vou começar aqui a ler, para depois a gente entender um pouquinho mais, tá bom? Então assim, o celular ficou assim, não dá muito para ver, porque a mesa é baixa, aí eu coloco a Bíblia, né, aqui, para poder tá lendo, tá bom? Quando ainda era jovem, em minhas andanças, procurei aberturamente a sabedoria em minhas orações. Diante do templo do Senhor, eu suplicava por ela, até, enfim, vou procurá-la. E ela floresceu como uma uva prematura, e meu coração despertou-se nela a sua alegria. No meu pé andou-se por um caminho reto, desde a juventude. Seguiu as minhas pegadas. Inclinei-me um pouco e ouvi os conselhos. Encontrarei-se para mim e abundantemente a sabedoria, por meio dela fazendo grandes progressos. Por isso glorifico quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-lo em prática. Procurei bem e não serei confundido. A minha alma aprendeu com ela a lutar na prática, na lei. Procurei ser diligente. Levantei as minhas mãos para o alto. Compreendi que os meus mistérios eram para ela. Orientei-se a minha alma na minha purificação. Encontrarei-se com ela e dominei-lhe. E o meu coração desde o princípio. Por isso não serei abandonado. Meus irmãos, essa é a palavra aonde eu tenho para falar nessa tarde, né, com vocês. Quando o Senhor está falando aqui da juventude, né, das andanças, na verdade falando de uma jovem, né, que andava, mas ela andava procurando o quê? A sabedoria. E aonde ela foi procurar a sabedoria? Está dizendo aqui no 19. Diante do altar eu supliquei até que fui procurá-la, né? Então, está falando aqui de uma jovem que ela procurava a sabedoria, né? Procurava o quê? Viver com sabedoria, segundo a vontade de Deus, né? Então ela foi procurar no templo, né? E com certeza, quando nós procuramos nossa sabedoria, tanto nas orações, né? Porque ela fala assim, eu procurei a sabedoria nas minhas orações, né? E depois diante do altar supliquei, até que fui, né, procurá-la. E ela floresceu como uma uva prematura no meu coração, né? Então,
Que bom, né? Se todos os jovens de hoje em dia procurassem a sabedoria e procurassem viver em oração e no templo do Senhor, com certeza a juventude não era como é hoje, né? Não era como é hoje, tantos jovens sendo, como é que eu quero dizer, sendo tirado, né? Totalmente assim, tirado, né? Por causa das drogas, né? Por causa das coisas erradas, né? Porque infelizmente não tiveram, talvez, um ensinamento ali, né? Da palavra de Deus, para que fosse buscar o caminho, né? O qual é a sabedoria, né? Nos pés do Senhor. Quando fala prematuramente, eu entendo que prematuramente é quando um jovem descobre tão cedo o que é que realmente Deus quer para ele, né? O que é que Deus quer para ele, o que é que ele pretende ser, né? Então é um amor, né? Um descobrimento ali ainda muito cedo, né? E se todo jovem descobrisse cedo, prematuramente, o que realmente o Senhor, né, depositou, né, nele, né, seria muito bom, né, porque aí eles iam viver a vontade de Deus, o propósito e o plano, né. Hoje é diferente, né, hoje os jovens não procuram ter sabedoria, muito menos oração, muito menos ainda um templo, né. E aí é onde leva toda essas tragédias que vivemos, né, no dia a dia, né, com os jovens sendo decepados, né, maturamente, né, jovens e vão embora aí do nada, né, do nada que eu quero dizer assim, fazendo coisa errada, né, então ali chega a polícia, dá um tiro e já era, né, morre, né, de acidentes, enfim, essas coisas que falta, né, para um jovem procurar o Senhor, procurar a oração, procurar a sabedoria, procurar perguntar ao Senhor o que é que Ele quer para a sua vida, o que é que Ele veio fazer, né, aqui, né. Então é isso onde eu entendi, né, até agora sobre o que Deus vem falando. Mas aí nós vamos lendo aqui, né. Vamos ver mais aqui embaixo. Quando ele termina, né, que fala da uva, né, prematura e tal. Então, ele fala que depois, da uva prematura que nasceu em meu coração, né, despertou-se nela a minha alegria, né, o jovem descobriu a alegria, foi a alegria de viver. Os meus pés andaram por caminho reto, desde a minha juventude. Guiou-se, né, as minhas pegadas. Inclinei um pouco e ouvi. E acolhi, né? E acolhi. Então, assim, quando a gente está no altar, quando a gente está na casa do Senhor, suplicando a Ele, com certeza, nossos caminhos só vai ser os caminhos bons, né? Os caminhos retos. E Deus vai estar sempre ali, guiando nossas pegadas, né? Que a pegada significa nossos passos, né? Nossos passos. Então a gente nunca está sozinho, né? O Senhor está conosco e guiando nossos passos. Então, Deus tem uma promessa aqui para os jovens, mas não só para os jovens, mas também para nós, né? Nos dizer que se a gente começa cedo buscar o Senhor, ou se a gente começa tarde, mas o que importa é a gente procurar conhecer o Senhor e assim
pôr, né, tudo que eles nos ensina em prática, né, para que a gente aprenda a lutar, né, a gente vai aprender a lutar não só com as nossas mãos, né, mas que a gente aprenda a lutar sabendo que nós temos alguém que é bem maior que nossas forças, né, que nós temos um Papai do Céu que nos ama acima de tudo e que Ele sim, né, quer mais do que nunca o nosso bem, né, e que a gente possamos ser esse jovem, buscar o Senhor para que Ele nos mostre, né, o caminho reto para a gente guiar e que Ele esteja assim presente, né, seguindo nossas pegadas, né, que Ele tenha o livre acesso de seguir as nossas pegadas, né, não da maneira que a gente queira, mas que a gente esteja assim, que nem esse jovem aqui, né, ele foi buscar na sabedoria e nas orações e no templo e suplicou, né, então que a gente venha buscar todos os dias, não só um dia, né, mas todos os dias a sabedoria, né, e que a gente tenha isso com a gente, buscar tudo que a gente queira, que a gente almeje nas orações, né, para que o Senhor assim possa estar nos guiando no caminho dele e que a gente esteja sempre fazendo a vontade dele, não a nossa, porque a nossa não é perfeita e não é agradável, né? E o Senhor, o dele é perfeita, boa e agradável. Que possamos estar assim, meditando nessa palavra, para que a gente esteja mais, né? Em oração e sabendo que a nossa sabedoria vem do nosso Deus, né? Que a nossa sabedoria quer muito que a gente viva, né? Em oração, viva em meditação, para que a nossa vida assim seja uma vida cheia de não só de paz, mas que seja uma vida que agrade, né, o coração de Deus. Porque quando a gente vive uma vontade de Deus, a gente vive o próprio querer dele e com certeza ele nos surpreende, né? Então eu li essa passagem e nela também eu me identifiquei com ela bastante, né? Eu sempre fui uma pessoa que, desde a minha juventude, né? Eu sempre tive uma fé em Deus muito, muito forte, muito forte. Minha fé em Deus era tão grande, mas tão grande, que hoje está maior, né? Antes era um pouquinho. Mas tão forte, que eu digo a você, a gente só tem a ter testemunho, né? Porque quando a partir do momento que a gente tem uma fé em Deus e entregar a Ele, os testemunhos vêm com certeza, né? São vários os que eu tenho, né? Mas eu posso contar um agora, né, para vocês. Eu espero que esse testemunho que eu vou dar, né, que alcance, né, a pessoa que queira realmente e que esteja necessitado, né, de ouvir um acalento, vamos dizer assim, né? Então, vou contar para vocês um testemunho. Eu, que eu disse a você, desde jovem, eu sempre tive aquela fé em Deus. Sempre fui uma pessoa obediente ao Senhor, né? Sempre quis fazer as coisas tudo certinho. Sempre fui uma pessoa que aonde eu passei e aonde eu passo até hoje, né? Eu sempre tive aquele temor de Deus, sabe? Eu tinha temor, assim, a Deus. Hoje eu tenho mais. Mas antes sempre eu tive aquele temor de Deus, sabe? Eu não tinha temor a pessoas só em si. Porque quando você faz algo, você não vai fazer algo por causa de fulano, você tem um temor à pessoa, ao ser humano, né? Eu não, eu tinha um temor ao Senhor, sabe? Eu me preocupava
com o Senhor, porque eu sempre tive uma consciência que o Senhor, ele estava ali, né? Aonde eu estava, ele estava vendo tudo. Então não adiantava nada eu dizer, eu não fiz isso. Eu não conseguia mentir. Por quê? Porque na minha cabeça, desde eu, com meus 12 anos, né? Desde 11, 12 anos, quando eu já morava, já trabalhava fora, não morava mais com minha mãe, eu já tinha aquele temor, mas quando eu fiquei com meus 12 anos, que eu comecei a trabalhar fora, veio sobre mim, tipo, um temor maior. Tipo, de tudo, eu sabia que Deus estava ali comigo. Então, eu não fazia nada de errado. Não era por as pessoas em si, mas porque eu sabia que o Senhor estava vendo o que eu estava fazendo. E que Ele ia cobrar de mim, né? Eu não tinha medo, né? Medo que eu tenho, o Senhor vai me castigar, não. Mas eu tinha um temor do que poderia acontecer se eu fizesse tal coisa errada. Então, tipo, quando naquele tempo que eu tinha meus 12 anos, eu era babá, né? Eu era babá, não sou babá, né? Mas eu cuidava de 2 crianças pequenas e eu já limpava a casa, né? Então, assim, às vezes a criança, eu ia dar um banho, a criança me beliscava ou me mordia. E aí eu dizia assim, as minhas mãos vão ser um dia para bater nos meus filhos, tu acha? Mas nem meus filhos consegui bater, né? Nunca criei meus filhos batendo. Nunca tive mão para bater em ninguém. Então, assim, no filho alheio, eu pensava, jamais eu vou tocar a mão no filho alheio. Por quê? Não era porque ele ia dizer para a mãe dele, talvez, né, ele me botar para fora, não. Era porque o temor meu era de pensar. Eu pensava comigo, de repente, vinha aquele pensamento em mim. Eu vou bater no filho alheio hoje, eu vou me casar, e aí amanhã depois alguém vai ajudar meu filho. Porque Deus está vendo, entende? Era tipo, sabe como você vive nenhuma preocupação de Jesus, porque a gente que se preocupa com os outros, né? Com as pessoas, com o ser humano. E eu não, minha preocupação era com Deus mesmo. Então, sempre tive aquele temor com o Senhor, né? Sempre tive. Aquele, se eu fazer isso errado, Jesus está vendo, então eu vou pagar. Sabe, aquele negócio que eu tinha não, que até hoje tenho mais ainda, né? Hoje é um temor diferente, mas não é difícil, não é diferente do que eu sentia antes, né? Eu acho que agora com mais sabedoria, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre fui assim. Então, esse testemunho eu estou contando só porque, né, é bom a gente contar. Porque o testemunho, quando a gente conta, às vezes chega numa pessoa que está tão precisando, né, daquela resposta. Então, eu me casei, né? Eu me casei, o tempo passou e eu me casei. E eu sempre desde criança, que eu gostava de criança, né? Eu era criança e gostava de outra, né? Então as crianças eram tudo apegada a mim, tudo mesmo, tudo. Teve uma época que tinha uma tia minha que tinha um bebezinho e eu me apeguei tanto a essa criança, tanto. Hoje essa minha tia mora no interior de São Paulo, né, em Jaú, tia Dene. E ali eu me apeguei tanto, o bebê dela era pequenininho, o bebê, e eu me apeguei demais nesse bebezinho dela, né? Eu me apeguei de tal forma que o bebezinho adoeceu e faleceu. E eu era tão criança nessa época que eu não me lembro muito detalhes, né? Ela veio para cá, para Bahia, ficou morando um pouco na Bahia e ela ficou me relatando qual foi a situação que eu fiquei quando aquele bebê morreu. Que eu não lembrava muito, eu lembrava do sofrimento. Mas eu não lembrava de algumas coisas, né? Que eu fazia, né? Então, eu sofri tanto quando esse bebê morreu, porque esse bebê pra mim era tudo, sabe? Nossa, ele adoeceu, ele morreu. Eu fiquei desesperada com esse bebê. Então, quando ela veio, tem uns 2 anos atrás, que ela estava morando aqui, ela voltou para Jaú, né? Interior de São Paulo. Ela foi me contar. Me contou que disse que o bebê morreu, né? E eu, nossa senhora, disse que eu chorava todos os dias, chegava lá, eu olhava que não via o bebê, disse que eu chorava, né? Disse que eu fiquei muito tempo assim, com essa dor, e disse que eu dizia, eu queria tanto ele aqui, eu queria ele aqui. Então, eu já sempre tive aquele amor por uma criança, né? Então, assim, eu já sempre amei criança. Quando eu me casei, meu sonho logo era ter um filho.
né? Eu disse, eu já me casei, já sou casada direitinho, né? Me casei muito jovem. Eu tive que vir para Bahia. Eu morava na época em São Paulo, né? Fui embora para São Paulo com meus 15, 16 anos, fui embora para São Paulo. Então eu voltei para me casar de menor ainda na época. Teve que meus pais assinarem, né? Eu tive que vir para cá, para Bahia, porque meus pais não queriam ir para São Paulo. Na época meu pai estava um pouquinho doente, então assim, não quis ir. Aí eu tive que vir para cá, para Campo Formoso, para me casar. Então eu queria logo ter filho, porque eu amava criança, né? E amava não, ainda amo até hoje, né, minha gente? Nunca acabou, não. E aí eu queria ter filho. E aí o tempo passou. Minha irmã, que era solteira, namorou, noivou, casou, teve filho e eu nada. Minha irmã, depois de mim, casou, já tinha filho. Só faltava meu irmão menor casar e ter filho. Mas quase, viu? Que quando minha filha tinha o quê? 1 ano e pouco, meu irmão caçula, que quando eu casei, meu irmão tinha apenas 9 anos, já ia ser pai. Quase que ele ia ser pai primeiro do que eu ser mãe, né? Então, assim, ali, o tempo foi passando e ali era muito, muito desesperador. Porque eu amava uma criança. Eu morava em São Paulo, longe de minha família, né? Então, meu marido saía muito cedo para trabalhar e eu ficava sozinho o dia inteiro. Né? Por mais que eu arrumei um trabalho, ia trabalhar e tudo, mas eu me sentia sozinha longe de minha família. Não tinha ninguém. Fui morar no interior de São Paulo, chamado Embu-Guaçu, uma cidade. E ali é que eu sentia muito ainda sem ninguém, porque meus irmãos moravam, né? Vamos dizer assim, quase no centro de São Paulo, na Vila Maria, né? Então eu fui embora para o interior de São Paulo, eu me casei e fui para Embu-Guaçu, né? E ali eu me sentia muito só, muito abandonada. Eu dizia, meu Deus, eu quero muito um filho. Por quê? Ia me ocupar minha mente, né? Mas o tempo passou, minha gente, e eu não engravidava. Não engravidava. E ali o tempo ia passando, e quanto mais o tempo passava, era que era dolorido. Aí que era desesperador, né? E ali eu chorava muito, sofria muito, né? Mas aí Deus é muito bom, né? E eu engravidei e não sabia que estava grávida. Você sabe, mas tu sabe que está grávida? Pois é. Eu estava grávida, você sabe que estava grávida. Então, um belo dia passei mal, fui parar em um hospital, né? Na verdade, não é nem hospital, é uma clínica, não sei se tem hoje em dia em Embu-Guaçu, também já tem 21 anos, né? Faz isso. Era numa policlínica chamada Santa Cruz. E eu fui parar nessa policlínica, né? Lá era uma policlínica, mas fazia partos também, né? Era uma clínica que fazia parto. Uma clínica maternidade, vamos dizer assim, né? E ali eu fui para aquela clínica, né? Não sabia que estava grávida. E ali o médico disse que eu tinha tido um aborto espontâneo. E ali eu me desesperei, porque eu disse, nossa, tantos anos que eu espero por uma gravidez engravida e ainda tem um aborto espontâneo. Nem vi, nem sabia que era grávida. Comecei a ter aquela culpa, né? Será que eu fiz isso? Será que eu comi aquilo? Sabe? Coisa de uma pessoa jovem, né? Não sabia muita coisa. Mas ele disse, não é não. Nós vamos fazer uns exames, vamos descobrir por que você teve esse aborto, né? Passou alguma raiva? Não, passei não. Passei nada, eu estava tranquila. E aí eu fiz os exames. Resumindo, esses exames deram que eu nasci com meus ossos muito escolados, né? Vamos dizer assim, que eu nasci com um corpo como de homem, né? Homem nasce colado porque não vai ter filho, não nasceu com os ossos prontos para poder ter aquela abertura, né? Então, meus ossos embaixo, né? Onde tinha que ser uns ossos de mulher, né? Que fosse dar luz, enfim, tivesse uma vida de ter produção, né? Vamos dizer assim, de ter uma gravidez e tudo. Eu não nasci. Eu nasci igualzinho um homem, sabe? Meus ossos eram como de homem, né? Então, ali o médico disse, olha, você não vai ter condições nenhuma de gerar um filho. Porque os seus ossos são colados, então seu útero ele não vai desenvolver, seu bebê não vai crescer, então toda vez que você engravidar, vai ser dificilmente, se você teve esse tanto de tempo e vem engravidar agora que você vai demorar de engravidar. E mesmo que você engravide, você vai abortar.
Então, o que é que eu lhe peço? Você é nova, seu marido trabalha numa empresa muito boa, entre na fila de adoção, né? Aqui em São Paulo tem muitos lugares, né, para adoção. Você entra na fila com os trabalhos que seu marido tem, ganha bem, e tem plano de saúde bom, e não sei o que, você vai conseguir logo uma criança para você adotar. Porque você não vai ter filho, né? Não adianta você tentar. Eu disse, mas doutor, mas às vezes foi porque eu não sabia, eu não me cuidei, né? Você sabe, a gente, né? Aí, não, mesmo que você saiba, mesmo que você fique deitada, mesmo que você fique repousando, mas você não consegue. E outra, você não vai engravidar tão cedo. Eu fiquei triste. Maria, eu fiquei arrasada, o coração saiu despedaçado daquela clínica. Mas olhe como é a gente ter uma confiança desde da adolescência, né? Desde a nossa juventude, né? Uma fé que a gente traz, né? Assim, tão forte dentro da gente que a gente permanece com ela, né? E ali eu saí daquela clínica, olhei para a clínica, olhei para lá para dentro e depois eu olhei para o céu, né? Eu olhei para o céu, estava um sol quente, porque em São Paulo é assim. Quando esquenta, esquenta, mas também quando fria, se gela, né? Então eu olhei para aquele sol tão quente, olhei para o céu, mas para o céu mesmo. E eu disse assim, olha, doutor. E o doutor nem escutava, porque o doutor lá dentro atendendo os pacientes, nem sabia que eu estava lá mais, né? Mas aí eu disse, olha, doutor, o nome dele, ele nem era brasileiro, né? O nome dele até era doutor Gabino, né? Ele era do Chile, não sei, ele era de algum lugar. Ele não era brasileiro, não. E ali eu disse, olha, doutor Gabino, olhando para o céu, né? Disse, eu vou vir aqui logo, grávida. Você vai fazer meu pré-natal e você vai fazer meu parto. Eu olhei para o céu e disse assim. E naquele momento eu saí para minha casa. Mas saí de lá com aquela esperança grande de voltar lá. E eu ainda proclamei, eu disse bem assim, eu volto aqui para ter a minha filha. Eu disse, porque é assim, quando a gente tem uma fé, né, dentro da gente, dentro de nossa alma, mesmo que a gente envelheça, mas ela continua, né, continua, como é que eu quero dizer, jovem, né? Então, foi assim que eu alcancei a graça, né? 3 meses depois, eu tava voltando na clínica, grávida. 8 meses depois, porque eu vou dizer assim, 8 meses depois, porque 3 meses eu voltei porque eu descobri que estava grávida, né? Aí 8 meses depois eu estava lá pra ele fez meu pré-natal e ele fez minha cesariana. E hoje minha filha tem 21 anos, né? Graças a Deus, para honra e glória dele e da minha fé, né? De eu ter buscado o Senhor tão cedo, ter ali, tá buscando ele, tá diante do altar dele, buscando em oração, né? Assim como a história desse jovem, né? E com certeza, cada passo que eu dava, o Senhor estava comigo, né? Me guiando, né? Como falar aqui na palavra, as pegadas, não, o Senhor estava assim. Cada pegada que eu dava, cada passo, o Senhor estava me sustentando, Ele estava me guiando, Ele estava me olhando, né? Então, eu estou contando esse testemunho para dizer que o Senhor que fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu não sei se é uma gestação de filho, eu não sei se é uma gestação de uma cura de uma doença. Eu não sei se é um projeto de uma casa, ou de um carro, ou de uma faculdade, né? Eu não sei qual é o milagre que você esteja esperando, mas espere e simplesmente confie, né?
Não pare suas orações, não pare de estar na casa do Senhor, né? Porque com certeza Ele está guiando tuas pegadas. E com certeza, no final da história, você, que nem diz aqui no final, olha, por isso não sentirei abandonada. Então o final diz que a gente, assim, ó, eu vou só ler aqui para poder finalizar, para vocês entenderem o final da história, né? Riscar aqui para eu poder ler. Como ela, né, dominei o meu coração desde o princípio. Por isso, nunca serei abandonada. Então, o que eu quero dizer para vocês, a palavra que eu vou deixar nessa tarde, que sempre esteja em oração, que sempre esteja buscando a sabedoria desse jovem, que sempre esteja nos pés do Senhor, porque Ele está sempre com você, seguindo os teus passos. E Ele nunca vai deixar você sozinha. Por isso, nunca se sinta só. Nunca se sinta abandonada. Porque o Senhor disse que Ele nunca vai abandonar os filhos dele. Né? Então, o que eu quero dizer é que o Senhor é bom, mas que temos que procurar estar no caminho dele, buscando Ele. Que está confiando nas promessas. Porque o Senhor não é homem para mentir, né? Ele é um homem que Ele faz, Ele fala e Ele faz, né? Então, por isso, eu quero dizer que eu não sei realmente qual é a tua busca, qual é a tua espera. Porque eu esperei muitos anos para engravidar, né? Mas eu, através das minhas orações, através da minha persistência e da minha sabedoria, o Senhor, esses anos que eu estava esperando uma gravidez, o Senhor sempre estava ali. Cada lugar que eu ia, Ele estava comigo, né? E Ele nunca me abandonou. Porque o Senhor, Ele está conosco 24 horas. Queres onde você esteja, Ele está com você. Então, se a sua espera é por uma cura, pelo milagre, que nem eu, mas talvez não de uma gravidez, mas de uma cura, de um câncer, acredite, permaneça em oração, permaneça na casa do Senhor, que Ele com certeza vai estar contigo, guiando teus passos, por onde quer que você vá, né? Assim também como qualquer outra coisa. Às vezes tem mãe esperando por uma cura de um filho, né, drogado, esperando por uma cura, tá aguardando, né, guardando, esperando com aquele anseio de um esposo que bebe, né? Mas eu digo a você, para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Só que Ele quer que nós façamos igual esse jovem, que nós estejamos buscando e em oração e que a gente esteja diante sempre do templo do Senhor. Que esteja sempre na casa de Deus buscando Ele, né? E com certeza nós seremos felizes, né? Como aqui na palavra está dizendo ainda, ó. Até que enfim vou buscá-la, né? E ela floresceu como uma uva prematura no meu coração, né? E despertou-se nela a sua alegria. Desperte, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, na alegria do Senhor. Desperte de verdade, na alegria do Senhor. Que Ele venha abençoar a você, né? A vocês, né? Eu já falei de se inscrever, já falei do like, já falei do sininho, já. Mas eu venho só agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade dele ter me dado mais uma vez para estar aqui.
levando o meu pouquinho, né, de experiência, meu testemunho, né? E eu tenho muitos para contar, né? Se alguém se interessar em saber mais e mais e mais, escreva no meu canal e mande, olha, conte mais. Como foi, como é isso, como aquilo, pode contar, né? Se eu me casei, do meu casamento, né? Se eu tive mais filho, se eu só tive minha filha, né? Como minha filha está hoje, né? Com 21 anos, o que é que ela faz, né? Pode mandar, sentir a vontade de querer saber muito mais, milagres que eu tenho para contar para vocês, que eu digo uma coisa a vocês, nada eu não tenho para contar a vocês não. Agora, milagre, eu conto muito. Porque eu digo para você, as lutas foram grandes, né? Mas os meus milagres foram bem maior. Então, se alguém quiser saber do que eu tenho para contar para vocês, das lutas também, quiser saber, eu conto. Que eu tô aqui no YouTube para falar tudo, eu não vou esconder nada da minha vida, né? Mas se quiser saber como é, se eu sou casada ainda, né? E como é que eu tô, né? Que eu falei o tempo todo de São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo. Hoje eu não moro em São Paulo. Na verdade, tem 18 anos que eu retornei para aqui, para Bahia, para minha terra natal, com Formoso, né? Então, se quiserem saber mais da minha história e querer saber mais testemunho, né? Eu contei esse aqui, mas eu tenho vários, milhares de testemunhos. Inscreva no meu canal, venha fazer parte da minha família, né? Venha fazer parte do meu dia a dia, né? Venha fazer parte do que eu coloco aqui no canal, que eu não só coloco a palavra do dia não. Eu não compartilho só a palavra do dia não. Às vezes eu compartilho fazendo uma coisinha aqui em casa, sabe? A rotina aqui em casa. Mas logo vocês vão ver vídeo aí, na verdade, do trabalho que eu já faço, né? Que eu não gravo, esse trabalho que eu faço, não estou gravando ainda, né? Porque é um trabalho fechado, né? É privado, é daqui da cidade, eu não posso estar gravando ainda, né? Tenho que ter permissão, né? Mas eu logo estou gravando, né? Pelo Nordeste, aí o Nordeste quer dizer pelas Caatingas, pelo interior da minha cidade, né? Fazendo um trabalho social, né? E logo estou gravando, com fé em Deus, vocês vão ver coisa boa, né? Vão ver muito sofrimento das pessoas, mas eu vou lá para levar alguma coisa, para alegrar o coração deles, né? E logo eu estou me preparando, me programando para não ficar só na cidade, mas eu vou para o interior, onde eu vou mostrar muitas coisas boas a vocês. Talvez vocês moram em São Paulo, sou de São Paulo, né? Eu sou de Goiás. Nunca viram uma roça de sisal, não sabe nem o que é. Mas daqui um dia eu vou mostrar como é que a gente sofre cortando sisal, viu? Pois é. Aí vou contar, vou mostrar para vocês as dificuldades de nós aqui do Nordeste, né? O que a gente passa, né? E vai ser muita coisa boa. Quem quiser me acompanhar aí, eu agradeço, mas o verdadeiro dono desse canal, que é Cristo, viu? O nome do meu canal, Como é Bom Viver com Cristo, porque é do próprio Cristo. Eu estou aqui, simplesmente, como dizer assim, estou aqui só levando alguma coisa da parte dele, né? Mas, na verdade, o canal não é meu, é dele. E, com certeza, vocês vão vir para cá, tanto vai ouvir a voz dele, como também coisa que vai agradar o coração dele. Eu tenho certeza que você não se arrepender de se inscrever no meu canal, viu? Porque aqui eu venho para mostrar a vocês a verdade, a realidade, né? E contar um pouco da minha vida e vocês também verem, né? Realmente como a gente vive por aqui. E é isso, viu? Eu venho agradecer mesmo de coração ao Senhor por ter me dado a oportunidade nessa tarde de eu estar aqui gravando. Eu espero mesmo, no fundo da minha alma, que alguém receba essas palavras e que guarde no coração e que assim venha realizar o sonho de vocês,
Assim como Deus realizou o meu sonho de ser mãe um dia, eu peço que Ele venha realizar qualquer sonho que esteja guardado dentro do teu coração, viu? E não fique se preocupando com o tempo, não. Porque o tempo de demora, né? A nossa longa espera, é o Senhor nos capacitando, é Ele nos preparando. E Ele está, com certeza, caprichando para te dar o que tu mais deseja. Porque o Senhor, Ele é assim, né? Ele capricha, né? Por isso que a gente achou um demora ali, demora por lá, eu dizia, não vou mais engravidar. Todo mundo tem filho, menos eu. O que é que eu fiz? Eu dizia assim, eu dizia. Mas o Senhor me abençoou grandemente. E Ele fez em mim maravilhas. E tenho certeza que Ele vai fazer também na tua vida, viu? Porque Deus é fiel com nós. Eu agradeço os inscritos, que já são inscritos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Papai do Céu sempre esteja na casa de vocês presente todos os dias. E quem não sei também, que o Senhor possa estar visitando, estar abençoando. Quem quiser vir fazer parte, venha, se junte a nós. E com certeza vocês vão ver coisa boa, viu? Quiserem saber mais da minha vida, da minha história, se inscrevam e comentem. E diga assim, fale disso, que eu venho aqui falar, tá bom? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!